Ok, patrão. Canto. Paz, irmão Carlos, seja bem-vindo. Pronto. Então vamos lá. O horário, né? Aqui pelo menos está na hora. Hoje está bem nublado, já o sol já se pôs, né? Parece que já se pôs porque está nublado, né? Mas vamos dar início então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dar início ao nosso culto do pôr do sol, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos lá, então. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. É do 7 o dia melhor, de descanso e de louvor. Vimos te pedir perdão, dom do amado Redentor. Mostra-nos tua compaixão, tira nossa culpa e dor. Livres de cuidado aqui, descansamos hoje em ti. Livres de cuidado aqui, descansamos hoje em ti. Desejamos te louvar, tua presença aqui sentir, neste culto deparar esperanças do porvir. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Paz e glória lá nos céus, manifesta já, ó Deus. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar. Que nos traga pregação, gozo e paz ao coração. Que nos traga pregação, gozo e paz ao coração. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado e engrandecido. Então vamos falar os versos cada um, né? Começando aí com o irmão José. Começar comigo para fazer o quê, meu irmão? Não entendi. Falar um verso, irmão. Recitar um verso, você e os demais que estiverem na sua casa que quiserem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigere minha alma, e tu estás comigo. Amém, amém. Irmã Nayara e os que estiverem com você. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então fala, Senhor, Deus é bom. Amém.
Irmã Judite? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmã Sara? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Amém. Tem mais alguém com você? Descer lá, minha está lá embaixo. Vou descer lá, ela já fala. Tá bom. Irmão Carlos, ative seu microfone e fale um versículo, por gentileza. Vou falar o Provérbios, capítulo 9, e o versículo 10. Amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Amém. Muito bom. Irmão Júnior? Amém. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Lucas 4, versículo 8. Amém. Agora eu vou falar o meu. Portanto, escrito está, sede santo como eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O Senhor é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desampararás. Não temas nem te espante. Deuteronômio 31, verso 8. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Eu sou a rosa de Sarão, lírio do vale. Amém. Amém, amém. Irmão Júnior, a palavra está com você, fique à vontade. Eu acho que todos falaram, não é isso? Sim, acho que sim. Se alguém ficou sem falar, só levanta a mão que a gente dá a oportunidade, tá bom? Irmãos, então nós vamos estudar hoje Provérbios 3. Eu escolhi 2 versículos, né, para a gente comentar sobre eles. Só um instante. Aqui. Certo. Nós vamos estudar Provérbios 13. Eu coloquei o 13, mas vai ser o 13 então, Levi. Era o 3, eu coloquei o 13, mas tudo bem. Vamos estudar Provérbios 13, o versículo 13 e o 14. Aí, em outra oportunidade, a gente estuda aí o 3. Provérbios 13, versículo 13 e 14 diz assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Amém? Então são apenas 2 versículos que nós podemos tirar ensinamentos muito importantes. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de saber se alguém tem o desejo de comentar algum desses 2 versículos, dada a oportunidade nesse momento. Tá bom, então eu vou começar o comentário. Se alguém sentir desejo durante a explicação, fica à vontade de se manifestar, tá bom? Nós encontramos hoje muitas pessoas que, infelizmente, elas desprezam a palavra de Deus. Ou elas desprezam por inteiro, são aquelas pessoas que não se importam com a palavra de Deus a ponto de não vivenciar nenhuma das verdades contidas nela. São aquelas pessoas que não estão convertidas aos caminhos do Senhor, não seguem nenhum tipo de religião, principalmente ou não seguem a religião cristã, né, baseada na Bíblia, e desprezam a palavra. Infelizmente, nós sabemos que essas pessoas estão fadadas à perdição. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não há alguma forma do ser humano conseguir salvar da destruição que está predita para esse mundo, uma destruição que foi causada pela própria humanidade,
não tem forma, não tem meios de se salvar a não ser por Jesus Cristo. Por mais que essas pessoas estejam sinceras, né, nesses caminhos tortuosos que elas estão, Deus tem misericórdia delas e vai dar a oportunidade delas de conhecerem a verdade. E nós acreditamos que pela misericórdia de Deus, a forma com que ele julgará as ações dela será uma forma bem peculiar. Mas aquelas pessoas que tiveram ou terão a oportunidade de conhecer a verdade e desprezar essa verdade, eles estão destinados à perdição, como está falando aí, que despreza a palavra perecerá. Mas além dessas pessoas que desprezam por inteiro a palavra de Deus, nós temos um grupo ainda pior, que é o grupo das pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas desprezam parte dela. É aqueles que pegam, às vezes, e não consideram o Velho Testamento como parte da Bíblia, e diz que nada do que está lá se aproveita, e às vezes vivencia somente o que está no Novo Testamento, e vive somente em base disso, desprezando tudo que Deus fez antes. Ou aqueles que interpretam alguns pontos de acordo com a sua própria vontade e rejeitam outras partes importantes da Bíblia também. Esses, infelizmente, também estão destinados a perecer, porque estão desprezando a palavra de Deus. E um último grupo, ainda pior do que os outros dois, é aquele que conhece toda a palavra de Deus, aquele que sabe a verdade do começo ao fim, sabe todas as verdades que têm que ser cumpridas pelo povo de Deus, mas mesmo assim não obedece. Ele despreza não por não conhecer, ele despreza por não ter a força de vontade, ou por não ter o desejo, ou por não buscar estar cumprindo aquilo que Deus promete. Mas, em contrapartida, nós temos um grupo de pessoas que não estará destinado a esse ponto final, que é a perdição, a perecer. São aqueles que é a continuação do versículo, o que teme o mandamento, o que obedece à vontade de Deus, né? E o que vai acontecer com ele? Esse será galardoado, vai receber uma recompensa, um galardão, né? Pela sua obediência sobre aquilo que Deus espera de nós. E esse mandamento do Senhor é uma coisa ruim? É uma coisa pesada? É uma imposição? É um fardo que nós carregamos? Não. Aqui fala que a doutrina do sábio, os conhecimentos, o conjunto de regras, de experiências e de coisas que Deus espera de nós que formam essa doutrina, elas são uma fonte de vida. A pessoa que vive de acordo com as leis de Deus, ela carrega em si uma fonte de vida, porque ela vai se desviar daquelas coisas que estão querendo levar ela à morte. Quando a gente obedece a Deus nas regras alimentares, de reforma de saúde, de vestuário, de amor para com o próximo, de fazer o bem, tanto para mim mesmo, quanto ao meu próximo, quanto ao meu Deus, quando a gente faz essas coisas, nós estamos nos desviando dos laços, né, das armadilhas que estão nesse mundo para nos levar para a morte. Então, é por isso que é muito importante, né, que nós temos que não desprezar a palavra de Deus e vivenciar tudo aquilo que Deus espera de nós. Amém? Alguém gostaria ainda de completar e explicar esses 2 versículos que a gente estudou hoje? Manayara, fica à vontade. Eu acho interessante esse começo, né? E o que ele fala, o que despreza a palavra perecerá. E você citou vários tipos, né, de pessoas. E, assim, dar um exemplo, falo por mim, né? Muitas das vezes, como você disse, existem as pessoas que conhecem, né, os caminhos, sabem o que é o certo, o que precisa ser feito, e muitas das vezes, por conta das fraquezas do dia a dia, né, as vaidades, como hoje a gente estava conversando na volta da igreja, né, cada um sabe qual é o seu espinho na carne, aonde dói, qual que é a fraqueza, só nós e Deus sabemos, né, e muitas das vezes nos falta realmente a força de vontade para a gente poder deixar tudo o que desagrada a Deus e que nos afasta mais e mais da salvação.
E além da dificuldade, assim, nós por nós mesmos a gente não consegue, né? Então é onde a gente tem que pedir, assim, muito a misericórdia de Deus e pedir para que Ele nos ajude a deixar tudo que nos afasta, né, dos caminhos dele. E, como eu disse, né, falo por mim mesma, sei aonde preciso mudar e muitas das vezes não tenho essa força necessária, mas a gente sabe, como a palavra diz, que a nossa força ela vem do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acredito que por tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, assim, muitos sonhos, né, que a nossa igreja está tendo, experiências dos nossos irmãos. Então, assim, a gente está no tempo da reflexão, a gente está no tempo de realmente ver o que nós queremos da nossa vida, né? Então, assim, colocar na balança o que vale a pena, fazer as nossas próprias vontades, nos manter nas nossas vaidades ou realmente lutar pela nossa vida eterna. Porque daqui a pouco a peneira está passando, né? E não vai demorar muito para isso. Então, que possa ser uma mensagem, né, que fale aos nossos corações nessa nova semana, para que a gente não despreze a palavra de Deus, para que a gente não possa ter esse fim, né, imagina só, todos nós temos o desejo de ouvir de Cristo, né, assim, o quanto, tudo que Ele fez, o sacrifício que Ele deu, né, da sua vida por nós, foi por amor a nós. E a gente não quer escutar, olha, eu não te conheço. Então, que a gente possa lutar diariamente, porque a salvação tá aí, né? E a gente precisa buscar ela. Era isso que eu só queria complementar. Amém, irmã. Muito obrigado. Irmão Carlos, e depois logo em seguida irmão Levi, né? Irmão Carlos, pode falar. Então, irmão, só um pequeno ponto aí. Jesus Cristo, ele nos diz no capítulo 24 de São Mateus, sobre o esfriamento, né, do amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, esfriará. Quando ele se dirige, quando ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu acredito, né, desta forma, que ele está se referindo não ao ímpio, porque o ímpio não tem amor para esfriar por Deus, né? Mas ao povo dele, justamente aqueles que tentam seguir, né? Que tentam buscar a Deus. E justamente nesse nosso período, né? Em que a tecnologia aumentou, né? Aumentou demais, né? A iniquidade no dia a dia, e desta forma faz com que muitas vezes nós nos esqueçamos ou achemos que é desnecessário fazer certas coisas, guardar certas coisas, certas observâncias, né? E aí relaxamos naquilo que fazemos no dia a dia, né? Eu li um livro uma certa vez que diz assim, faz muitos anos, né? Ele falava assim: em meus passos, o que faria Jesus, né? O que faria Jesus se fosse um carpinteiro hoje em dia, se fosse um pedreiro, se fosse um médico, se fosse um serralheiro, se fosse alguém no dia a dia, se fosse alguém que trabalhasse com computador, o que ele faria no dia a dia, né? E aplicar isso ao nosso dia a dia, sendo nós quem somos. Por exemplo, eu sou serralheiro, então eu sendo serralheiro, pensar como Jesus agiria se fosse um serralheiro hoje em dia, né? Se ele vivesse nos nossos dias, e o que ele faria, e agir, e procurar agir dessa forma, né? Então, quando a palavra diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento, ou seja, que tem respeito pelo mandamento, né? Nós temos respeito pelo mandamento, muitas vezes resvalamos nele, relaxamos, né? Quanto ao mandamento, às vezes na guarda do sábado, às vezes em certos mandamentos, né? Por quê? Pela nossa própria fraqueza, né? Mas nós nos esforçamos, temos a sinceridade de coração de guardar os mandamentos, né? De observá-los, né? Então, eu acho dessa forma que o que devemos fazer atualmente é pensar dessa forma: o que Jesus faria no meu lugar? Se ele fosse um serralheiro, se ele fosse um pedreiro, se ele fosse um carpinteiro, um comerciante, se estivesse no meu lugar, de que forma ele agiria, e procurar agir dessa forma no dia a dia, né? Então, é só esse pontinho que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Amém. Irmão Levi? Muito boa aí a colocação do irmão. Parabéns, irmão.
Muito boa essa reflexão. Eu gostaria só de ler um versículo que o apóstolo Paulo comenta, apoiando esse versículo que foi trazido hoje no culto, né? Que é Romanos 2:12, diz assim: os que sem a lei pecaram, sem a lei perecerão, e todos que sob a lei pecarem, pela lei serão julgados. Deus, como nosso Pai eterno, maior que todos nós, criador de todo, né, de tudo, ele tem um amor tão grande para nós que essa lei, essa palavra que diz no versículo aí, é uma regra para nós obedecermos para o nosso próprio bem, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio entre nós entre nós e ele também, né? E quando nós desprezamos isso, nós podemos ver o próprio exemplo do pai e filho na terra, nos nossos dias, que eles só querem nosso bem, ele muitas vezes nos educa e nos aconselha para nosso próprio bem. E o Pai Celestial, muito superior ao nosso Pai carnal, né, material. Então, quando nós desprezamos essa lei aí, ó, na realidade nós já sabemos que automaticamente nós estamos indo para o caminho que nos leva à morte, né, que nos leva à destruição. Então, nós temos que atentar para esses conselhos para que nós possamos fazer dela o nosso dia a dia, fazer nossa regra de vida, né? Como o irmão falou aí, trazer para o nosso dia a dia, seja na profissão, seja no nosso lar, seja na escola e na igreja, e assim realmente colocar a prova. Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Será que eu estou menosprezando ou estou obedecendo? É só uma reflexão. Agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos. Mais alguém gostaria de comentar esses 2 versículos que nós lemos hoje? Então, que a gente possa, né, dar o devido valor à palavra de Deus, que ela possa permanecer nos nossos corações, para que a gente possa obter o galardão mais esperado de todos, não simplesmente por ganância, mas por entender que o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, as suas leis, é a melhor coisa que um pai, como o irmão Levi disse, que um pai pode querer para os seus filhos, a vida eterna. Amém? Então, irmão Levi, eu devolvo a palavra para você para que possamos dar continuidade ao culto. Amém, amém. Vamos lá. Vou fazer a oração final. Né? A Judite faz o corinho final e eu gostaria de convidar alguém que estejam aí, que se sentir vontade de despedir, fique à vontade. Vamos lá. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, querido Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecidos pelas bênçãos e maravilhas que tem derramado e operado no nosso meio. Sou grato pelo dia em paz que nos concedeste, pela Tua palavra que tem trazido em nossos corações mensagens dignas de arrependimento e para que possamos melhorar nossas atitudes diante da Tua santidade. Queremos te agradecer pelo sábado de descanso que nos deste para que possamos reverenciar a Ti nesse Teu dia. Também te pedir pela nova semana que se inicia, que o Senhor nos conduza segundo o Teu querer, segundo a Tua bondade e misericórdia, que os santos anjos nos guardem, nos livre de todo mal, que o Seu Espírito Santo cada dia faça que possamos nos converter a Ti e fazer aquilo que Te agrada. Abençoa Teus filhos, onde quer que estejam, no mais baixo face da terra, dando cada dia mais sabedoria a cada um, para que possamos nos comportar fielmente dentro da Tua presença, como o Senhor requer de cada um de nós. Abençoa nossos familiares, nossos parentes, onde quer que esteja cada um deles, guardem o Teu nome. Aqueles que estão perdidos pelo mundo afora, que o Senhor traga de volta antes que seja tarde demais. Nos dê cada dia mais do Teu Espírito Santo, para que possamos também alcançar aquelas outras pessoas que ainda não conheceram o Teu Evangelho, a Tua vontade, que eles possam também ter oportunidade, Senhor. São essas bênçãos que te peço e te rogo e te agradeço, não porque haja em mim merecimento algum, mas é com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu amado Filho Jesus, o qual vive e reina hoje eternamente. Amém. Seja à noite ou pela manhã, ao deitar e ao levantar, Jesus está comigo, Ele me defenderá. Jesus está comigo, Ele me defenderá. Amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, vive e reina em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém.
Amém. Amém. Feliz semana. Feliz semana a todos.